Olá, esse é o nosso AgiPod, nosso podcast para falar sobre acessibilidade, gestão e inclusão. Estamos de logo novo. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, me acompanhe lá nas minhas redes sociais, Leidinéia Camargo. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema extremamente importante, que é a saúde mental das pessoas com deficiência e de seus familiares. E para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui a Cristina do Nascimento. Muito obrigada pela Boa sua noite. participação. Boa Boa noite. noite. E aí, quem é você? Conte um pouquinho pra gente sobre sua trajetória, onde você trabalha. Então, meu nome é Cristina, né? Eu sou psicóloga. Atualmente eu trabalho na APAE como responsável técnica e também em atendimento de crianças e adolescentes em torno de 4 anos até 17 anos. E meu trabalho é promover atividades e reabilitação cognitiva para esse público. Então, e hoje nós vamos falar sobre esse tema, né? Tão importante, infelizmente, tão estigmatizado, sofre muito preconceito. Então, assim, por que que eu quis trazer esse tema? Porque primeiro cuidar da saúde mental eu acho extremamente importante. E as pessoas com deficiência, elas precisam de um apoio psicológico como todas as outras. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também qual a importância que você vê sobre falar sobre esse tema. Você acha que falar sobre isso quebra barreiras, diminui preconceitos? O que que você pode trazer para a gente em relação a isso, sobre a importância de se falar sobre esse tema? Com certeza. Eu estava até assistindo, né, uma reportagem, e aí falava que no dia 12 de abril é comemorado o Dia do Enfrentamento, da psicofobia. E esse termo é usado para desmistificar o preconceito que se tem aos transtornos mentais, né, a pessoa com transtorno mental. E assim, na minha prática e na minha vivência, eu me deparo muito, né, com nos atendimentos, né, com o público que eu atendo, e aí com dificuldades nos contextos escolar, né, ou mesmo familiar, ou então na sociedade, né, e de lidar com essa aceitação, né, do quadro, das condições. Então, você falou que você trabalha na APAE, Isso, certo? correto. Que é a Associação De de pais e Pais e amigo. Amigos Excepcionais. Isso. Explica pra gente um pouquinho, o que que é a APAE? Qual que é os trabalhos que ela desenvolve? Para que serve a APAE? A PAI hoje ela está completando, esse ano ela completa 60 anos, né? Parabéns. E é uma instituição que atende 2 tipos de públicos, né? O público que eu atendo hoje é um público que é enviado através da Secretaria Municipal de Saúde, e eles, pela regulação, né, eles chegam até a PAI pela Secretaria Municipal de Saúde. E aí esse atendimento, ele passa pelo serviço social, que é um serviço de acolhimento, e depois direcionado para uma equipe multiprofissional. E aí nessa equipe, os usuários, que é o termo que nós usamos, Uhum. eles são atendidos em reabilitação cognitiva, motora, e nas várias especialidades que ali nós temos. Nós temos terapeuta ocupacional, psicólogos, fisioterapeutas, psicopedagogo e uma série de outros profissionais, Então, vocês, educadores físicos. vocês fazem um trabalho extremamente importante para a sociedade e é um trabalho gratuito, né? É um trabalho de Sim, graça, sim, que a pessoa que vai ali, ela não precisa pagar por isso. Eu sempre gosto de falar, quando você fala que é alguma coisa gratuita, eu sempre gosto de lembrar que a gente paga imposto e isso, que, óbvio, né, é. que, que, assim, nada é de graça, né? Isso é através dos nossos impostos, mas é muito bom saber que você não precisa pagar isso 2 vezes. E aqui já entrando aqui no nosso tema, como que você acha, Cristina, que a deficiência ela impacta a saúde mental das pessoas ao longo da vida? Olha, de acordo com a prática que eu vejo, né, às vezes, muitos dos usuários eles chegam até o atendimento, né, com uma condição, um quadro, e aí, através do diagnóstico, daquilo que eu vou fazendo levantamento sobre a investigação do que é o quadro, eu percebo muitas dificuldades, né, de entender a condição, a família de entender a condição, e também desse usuário lidar com essa condição em vários cenários.
Então, uma das dúvidas das pessoas, eu abri uma caixinha de Uhum. perguntas nas minhas redes sociais, e uma das dúvidas foi: existe algum transtorno mental mais prevalente nas pessoas com deficiência? Porque as pessoas têm essa dúvida, Eu não sei se seria prevalência, mas a gente recebe muitos casos de usuários que têm ali a deficiência com comorbidades, que a gente chama, né? Que são quadros de depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtornos de humor associados. associados. Isso. Então, tipo assim, não que isso seja, vamos dizer assim, um casamento, né? Toda pessoa com deficiência tem esses transtornos, não. Mas, geralmente, muitas pessoas com deficiência apresentam esses tipos de transtornos. Esses seriam os transtornos mais evidenciados, mais Isso, frequentes isso. nas pessoas com deficiência. Seria Correto, isso, tá? correto. E como, além, óbvio, do tratamento psicológico, quais são as outras coisas que uma pessoa com deficiência precisa para ter um bem-estar social, assim, para tratar da mente? Porque claro que a gente fala, óbvio, do tratamento psicológico, mas muitas vezes a pessoa não tem condição de fazer um tratamento psicológico. Quais são as outras coisas que contribuem para uma saúde mental? A- Ao meu ver, é assim. Uma pessoa com deficiência, normalmente a gente percebe muito a família se isolando, né? Principalmente na pandemia. Vamos citar a pandemia, que foi o que trouxe mais agravamento. E aí elas tiram esse indivíduo do convívio social, de um lazer, né? E o que acaba comprometendo mais a saúde, principalmente saúde mental, né? E assim, ao meu ver, a- quanto mais esse indivíduo está inserido na sociedade, está em interação com outras pessoas, mais possibilidade ele tem de desenvolver, né, uma boa qualidade de vida social e de saúde mental também. Então, aquela ideia antiga daquelas pessoas que tinham algum problema, tanto físico quanto mental, que eram isoladas. Isso, Você até estava me comentando comigo o dia que a gente estava conversando sobre a luta anti. manicomial. Fala um pouquinho pra Isso. gente sobre isso, É, assim, que eu achei bem legal, bem Me interessante. lembro que na faculdade eu fiz alguns estágios no hospital psiquiátrico, né? E nessa época, o cenário, né, que eu me deparava eram as pessoas ali, né, reclusas dentro do hospital e sem o convívio da família ou de outras pessoas. E é claro que tinham vários quadros que eram bem crônicos, né? E aí depois, houve um tempo em que existiu uma luta, né, contra essa exclusão, né? E aí promoveu-se a ideia de que as pessoas precisariam estar inseridas numa sociedade. É claro que não estou falando da questão do estado crônico, mas que essa reabilitação fosse junto a pessoas, né, no convívio social, junto à família, e não separada, apartadas, né, É muito bom hoje a gente ver em jornal, toda hora fala sobre isso, série, novela, porque antigamente essas pessoas elas eram excluídas. Minha mãe até Uhum, conta de uma prima que ela teve, ela não sabe o nome, né? Que ela ia na casa de uma tia dela em outra cidade, e que essa menina, ela tinha algum transtorno. Hoje eu poderia falar que ela tinha algum tipo de autismo, alguma coisa assim, e que ela era isolada, assim, uhum, só os parentes mais muito próximos ali sabia que ela existia. Porque eu acho que, sei lá, não sei muito falar sobre isso, mas esse preconceito que sempre existiu durante toda a história da humanidade, vamos dizer com assim, né? certeza. Porque se você olhar os direitos das pessoas com deficiência, é tudo muito recente. Isso, Então, assim, especialmente quando é um transtorno, quando é uma deficiência mental. Eu acho que as pessoas com esse tipo de transtorno, elas sofrem muito mais preconceito muitas vezes. com certeza. E aí a gente falando muito aqui sobre essa questão da psicologia, mas como que a psicologia, ela influencia no tratamento das pessoas com deficiência?
Tipo assim, qual que é a importância da psicologia, da pessoa fazer um tratamento psicológico, a pessoa que tem alguma deficiência, que descobriu alguma deficiência, ou que os pais descobriram que vai ter um filho com deficiência? Qual que é o papel da psicologia nesse O tratamento? nosso trabalho, ele consiste em fazer uma escuta acolhedora ali, né, um momento de acolhimento, e também de trabalhar junto com essa pessoa a autonomia e a funcionalidade. Porque o que a gente observa? Dentro de vários cenários, vários quadros, né, ao longo do tempo, essa pessoa vai perdendo, né, a funcionalidade, a autonomia. Então, a gente faz esse resgate de autonomia, de funcionalidade, para que na sociedade ele possa, né, conviver de uma maneira ideal, né, a maneira mais prática ali, né? Então, você fala que a psicologia ela tem o poder de fazer com que a pessoa não se sinta estigmatizada, que ela não se Isso, sinta marginalizada, né? Que isso. ela entenda, sim, que ela tem um problema de saúde, mas que ela não é pior do que ninguém. Não, e criar condições para que ela possa, se desenvolver, né, dentro por exemplo, numa escola, ele está ali, né, com comportamentos, a gente chama de adaptativos, esses comportamentos, né, inserido naquele cenário, naquele contexto e convivendo com outras crianças, com outras pessoas. Eu acho que, assim, para mim, no meu caso, foi, assim, muito importante o tratamento psicológico. Eu lembro que eu já tinha feito o tratamento psicológico umas 2 vezes na minha vida, tinha feito pelo meu plano de saúde na época, só que na época eram sessões limitadas. E aí, assim, porque eu sou assim, sei lá, eu sempre gostei muito dessa questão da psicologia e sempre vi isso como um auxílio para tudo, né? E se eu tenho algum problema, eu busco todas as formas de resolver. Então, eu já tinha feito 2 vezes antes de eu dar esse problema de saúde, beleza. E aí, quando eu dei esse problema de saúde, a mãe de uma. Desculpa. A amiga da minha mãe foi me visitar e falou assim: Você tá fazendo tratamento psicológico? Aí eu falei: Não. Eu expliquei pra ela: Não, porque eu não quero fazer pelo plano de saúde, porque tem sessões limitadas, né? Eu já tava mesmo pensando em fazer isso, antes de eu dar esse problema de saúde, não sei o quê. Ela falou: Não, agora mudou, não é assim mais, teve uma modificação na lei e você pode fazer quantas sessões a sua psicóloga achar que é necessário. Mas eu também não queria, muitas vezes a gente tem preconceito, fala, não, né, não quero fazer pelo plano, não sei o quê. Ela falou, não, tem excelentes psicólogas no plano. Ela olhou o catálogo do meu plano, escolheu uma e eu tô fazendo até hoje, assim, igual eu falei para ela, né, enquanto ela estiver me aturando, eu tô lá. E isso, assim, é uma coisa que me ajudou e está me ajudando muito, né? Dentro desse assunto, lembra que a gente estava comentando, né, que em outro momento, existe sim hoje no Brasil, existia há um tempo atrás, a ideia de que não existia políticas, né, de gestão de saúde. Era sempre a gestão da doença. Então, sempre tratava quando o quadro estava instalado. Então, acho que a psicologia e a medicina, né, avançou bastante na ideia de hoje se promover ações que pensem em cuidar do ser, né, daquele indivíduo, sem que necessariamente esteja ali um problema instalado, sem que esteja necessariamente sobre uma condição. E eu acho que é importante a gente ressaltar isso com as pessoas, né? Porque normalmente as pessoas têm realmente preconceito de buscar ajuda psicológica ou mesmo de fazer um check-up anual com o médico, né? E ela vai protelando, vai adiando e fala, não, eu não vou fazer agora não. Aí quando aparece aquele problema ou aquela situação, aí a pessoa já É isso, as pessoas elas não cuidam da saúde, elas cuidam da doença. curta. E a gente Exatamente. já tem esse defeito, vou colocar assim, esse problema, de só procurar médico quando a gente sente uma dor, quando a gente está Exatamente. indisposta. E a questão da saúde mental, eu vejo muito isso também. As outras 2 vezes que eu fiz psicólogo, né, é a terceira vez que eu tô fazendo, tratamento psicológico, muita gente, assim, algumas pessoas que eu contei na época, mas
mas você acha mesmo que você precisa? Eu falei, gente, tipo assim, porque infelizmente, e isso é preconceito, né? É um Sim. preconceito. A psicologia hoje ela trabalha em várias frentes, né? O autoconhecimento, gerenciamento das emoções, né? E não só necessariamente para aquela condição ali de um problema ou de um quadro de doença. E eu me lembro que eu trabalhei numa época com vários planos de saúde, né? E aí eu via que o pessoal comentava que, assim, o gasto com a doença, ele é muito maior do que quando você faz ações preventivas, né? Tanto que hoje você pode perceber que vários planos de saúde, eles fazem movimento de fazer grupo, vamos supor que ele vai trabalhar com pessoas que têm uma pré-diabetes ali. Então, eles fazem o grupo desses pré-diabéticos para que não agrave a doença e não se instale uma doença. Então, são ações mais de mudanças de hábito, né, de alimentação, e a psicologia, eu sempre acreditei nessa questão, né, de você trabalhar com a prevenção, e não mais... E aí, já pensando aqui um pouco nos familiares, porque com certeza você tem um problema de saúde, é muito difícil, né? Você se tornar IPCD não é uma coisa fácil, mas muitas vezes, qual que é o impacto, assim, das pessoas que cuidam das pessoas, né? Qual que é o impacto da doença de um filho, de uma mãe, de um irmão, né? Uma pessoa se torna PCD e a pessoa que cuida dela, qual que é o impacto dessa doença, desse terceiro, na saúde de quem cuida? Além de, né, a gente recebe muitos familiares, assim, com quadro de estresse, né, adoecidos, eu costumo dizer, né, eles estão ali adoecidos, cansados, muitas famílias não têm rede de apoio, que é importantíssimo, né, nessas situações, e aí eles estão muito perdidos, angustiados, depressivos, né, então o impacto é muito grande, né, na saúde mental deles E também, tem né? uma certa resistência desses familiares buscar ajudas, buscar ou mesmo aceitar ajuda psicológica. Eles acham, não, eu tô bem, não, isso aqui é só cansaço. Em primeira mão, eu acredito que não seja uma resistência. Eles acabam focando demais, né, ali no filho ou na pessoa que eles estão cuidando e acabam esquecendo de si. Né? Então, a gente tem que fazer esse resgate, a gente faz muitas orientações familiares, né, que a família precisa, né? Por exemplo, a mãe, que é uma das que está mais presente, né? Mas nós temos pais também, mas se a mãe vai ali e traz esse cansaço, esse desgaste, né, esse adoecimento, a gente procura fazer orientações para que ela volte a olhar para si, para cuidado, para que ela possa, estando bem, ajudar também aquela pessoa, né, aquele filho ou aquela outra pessoa que ela está cuidando. É outro, é a velha questão, né? Você só consegue cuidar do outro de verdade quando você tá bem. É o tal do carregador de aleijado, já ouvi essa expressão. Você só consegue carregar se você tá bem, Eu porque senão os falo, dois vão cair. eu falo assim, você consegue só colocar de pé se você realmente levantar uma pessoa que está caída, se você estiver de pé, né? Então é a expressão que eu uso também. E a gente faz bastante orientação. Eu não vejo ali resistência, não. Muitas chegam com pedido de socorro, assim, na fala, né? Cansadas, até na respiração eu percebo que quando a gente vai conversar, vai fazer o acolhimento, elas respiram com aquele, ufa, né? Eu tô cansada. Eu tô Então, cansada. tô precisando de ajuda mesmo. Tô precisando de ajuda. Mas assim, a gente fala muito, eu falo muito sobre essa questão da saúde mental nas minhas redes sociais. Os meus pais mesmos, eles tiveram um certo... Como que eu vou falar aqui? Eu falei para eles, né? Vamos procurar, né? Além de eu fazer psicólogo, é interessante vocês fazerem também, tudo. E aí eles, não, né? Eles preferiram não, tudo. Eu vi, assim, em certo ponto, o sofrimento deles em relação a mim, porque eu acho que eu não tenho filho, mas acredito que deve ser muito difícil, né? Ver um filho passar por isso. Eu acho que isso é uma questão muito de geração também, né? Porque essa nova geração, eu acho que está um pouco mais aberta para essa questão do cuidado da saúde mental.
mas eu acho que as gerações um pouco mais antigas ainda têm esse A essa resistência. resistência, esse preconceito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Cristina, uma coisa que eu estava pensando é sobre, assim, uma coisa, por exemplo, eu me tornei PCD, uma pessoa com deficiência, depois de adulta. Sim. Mas você vê uma diferença na questão é, mental ali, essa questão de viver o luto, de quando a pessoa ainda está gerando a criança e recebe o diagnóstico falando assim, olha, o seu filho ou a sua filha vai nascer com algum problema de saúde, e daquela mãe que o filho já está grande, sei lá, já 7, 8, ou até maior mesmo, e que acontece um acidente ou alguma doença e ela se torna PCD. Normalmente a gente percebe, né, que essas famílias esbarram muito na questão da aceitação, né? E na dificuldade do diagnóstico, quando elas vão receber o diagnóstico, aí passa por etapas de negação, por etapas eh, de se culpar, né? Será que fui? Onde eu errei? O que eu fiz? Quando eu atendo famílias, né, que está sob investigação do autismo, muitas das mães, elas ficam preocupadas, querendo saber a causa, né? Se foi alguma coisa que ela fez, se foi algum contexto em que ela estava naquele momento ali, que fez com que gerasse, né, essa criança assim. Então, passa muito pela questão da culpa, de aceitar e tentar entender, né, se existe, tentar culpar alguma coisa, né, ou alguém. Então, você falou essa questão da culpa, né? Que foi uma das perguntas também, se é normal sentir essa culpa. Então, assim, é normal, eu vejo assim, eu aqui leigamente falando, é normal, mas não pode deixar que isso tome conta da pessoa, né? Ela precisa procurar ajuda, porque senão ela vai ficar. O sentimento de culpa, ele pode surgir, mas isso não pode ser uma condição em que a pessoa vá conviver com esse sentimento. Então, ela precisa, isso um sentimento que precisa ser trabalhado, né? E como, falando aqui, eu sempre pensando nessa questão de quem cuida, né? Porque a saúde mental das pessoas com deficiência já é um tema invisibilizado, quase que não sai, gente. Mas e das pessoas que cuidam, mais ainda, Sim. né? Porque, você é mãe, você tem que dar conta. Isso, infelizmente, recai muito sobre a mãe, né? A maioria das So- vezes, sim. sobre a mulher. Então, assim, então é normal sentir culpa, né? Mas, assim, e como conciliar, foi uma das perguntas também, a questão, nessa loucura toda, de ter que cuidar a vida pessoal e a vida profissional. E o autocuidado também, a gente estava conversando sobre isso, essa questão de como o autocuidado também pode ajudar nessa questão da autoestima, do bem-estar emocional mesmo da pessoa. A primeira coisa quando você diz normal, eu não diria normal, é comum a gente ver isso, né? A questão da culpa. Conciliar essa vida agitada, né? Hoje a gente estava falando sobre isso, nós vivemos dias em que as pessoas estão imediatistas, né? Muito acelerado, com muitas coisas para fazer, muitos afazeres. Mas, sempre a gente orienta, né, a família que ela busque dentro de uma rotina, né, que se cria, né, que precisa ser criado, momentos em que ela possa dedicar a ela, né, no autocuidado. E aí eu sempre falo assim, não é simplesmente você só criar a ideia de que eu preciso me cuidar, né? Precisa ter disciplina, persistência, porque o que acontece é que a maioria das mães, dos avós, né, das avós ou dos pais, fica imerso naquele problema, naquele cuidado, e aí vai acabando deixando de fazer coisas para si, né? Então, não, não investe em ações para cuidar de si, e aí vem o desgaste e o estresse. E não tenta também, eu acompanhei um caso na escola de música onde eu estudo, a questão de não tentar fazer, claro, dentro da possibilidade, que cada caso é um caso, de que a pessoa tenha uma certa autonomia. Eu lembro que eu estudo canto lá no conservatório,
E aí a minha professora de canto, o esposo dela tem um problema visual também. Ela falou assim, por que você não aprende braille aqui, né? Nós temos uma professora aqui que ela tem um projeto sobre isso. E aí eu fui olhar, eu fiquei meio assim, sabe? Porque assim, eu não estava muito aceitando ainda essa ideia. E aí eu fui olhar que o horário do projeto era bem numa janela que eu tinha. Uhum. Assim, era bem no dia e no horário que eu não teria aula, que eu ficava, sei lá, estudando piano, fazendo alguma coisa no conservatório. E aí eu fui lá no primeiro dia, meio assim, ressabiada. E eu lembro que a professora falou assim, tava conversando, tinha eu e mais duas pessoas, ambas com deficiência visual. E aí eu até me emocionei no momento, porque ela falou assim, não tava falando pra mim, tava falando pra outra pessoa. Falando assim, ô fulano, você precisa ter essa autonomia, porque o dia que seu pai e sua mãe morrer, né? Como que você vai fazer? Então, assim, eu vejo que muitas vezes, muitas famílias, elas esquecem de trabalhar essa questão da autonomia na pessoa com deficiência, claro, óbvio, dentro da possibilidade, dentro da deficiência, sobrecarrega a própria pessoa mentalmente, né? Também não trabalha essa questão da autonomia na pessoa com deficiência, e aí vira esse caos mental. Uma das orientações que a gente sempre faz para a família e para os responsáveis já que nós estamos trabalhando, né, e a nossa proposta é trabalhar a funcionalidade e autonomia dentro lá da PAI, expandir também essa orientação para a escola, e no caso lá para casa, né, do usuário. É, muitas vezes a gente observa que essa família, ela tira, às vezes, o direito dessa pessoa escolher uma roupa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, ele vai tomar banho, a pessoa já vai e pega uma roupa lá e nem perguntou se aquela roupa ela quer usar. Então, assim, nessas pequenas ações, né, de não deixar o direito dele escolher, dele fazer um banho, ainda que supervisionado, né? A gente orienta muito. Mas ele não sabe tomar banho sozinho. Mas que ele tome banho ali, o usuário, a criança, o adolescente, mas que supervisione, né? Vai orientando. Você precisa fazer essas orientações aqui para que você promova essas ações de autonomia e de funcionalidade maior, né? Tá. Dentro da APAI, existe algum programa específico para atendimento psicológico dos pais das pessoas com deficiência? Nós temos o acolhimento com o serviço social, quando eles chegam. Nós fazemos uma vez por mês o atendimento de orientação parental, somente com a família. Aí, no caso, a criança e o adolescente, eles não vão para o atendimento. E nós estamos também com novos projetos para fazer um trabalho maior de acolhimento com essas famílias, né, também. E aqui nós falamos muito no começo sobre a questão do preconceito. E hoje em dia, com essa questão das redes sociais, a gente tem muita desinformação. Tem muita informação, mas também tem muita desinformação. Correto, sim. Como que essa questão do preconceito, né, que é um conceito pré-estabelecido, e a desinformação atrapalham a questão da saúde mental das pessoas com deficiência e, óbvio, das pessoas que cuidam ali das pessoas com deficiência? Eu vejo que acaba que a maioria dos casos a gente percebe um agravamento na condição, né? A pessoa está ali e às vezes ela, por não ser compreendida, a gente percebe até comportamentos assim autolesivos, de extermínio, pensamentos de extermínio, né? Por conta dessa questão de não estar ali dentro daquele contexto, ou sofrendo bullying, ou às vezes tendo esses preconceitos em relação à condição da pessoa. Entendi. Então, falta empatia, falta também uma escutativa. Sim. O que seria essa escutativa? A gente vê muito falar sobre isso. Escutativa. Explica pra gente um pouquinho o que seria essa escutativa. A escutativa é uma forma que a gente tem, né, de ouvir a pessoa sem julgamento, né? Então, ela tá ali, ela consegue... Eu lembro de um adolescente, ele falou assim para mim uma vez: olha, você precisa conversar com a minha mãe e orientar, porque ela tem preconceito com o autismo, ela não sabe lidar com o autismo. Eu achei tão interessante, porque assim, ele reconhece a condição dele, né? E ele estava, né, me pedindo para que eu orientasse essa mãe para que ela pudesse entender. E assim, qual que era o preconceito que ele estava percebendo dela, né?
que talvez era uma desinformação. Alguns autistas, eles têm comportamentos de autorregulação, né, que são movimentos que eles ficam andando às vezes em círculo, né, e aí isso incomodava muito a mãe, quando ele estava nesse movimento, né, repetitivo de andar em círculo ali. E aí ela falava, para menino, né, ficava Ela entendia brava. que aquilo era uma questão É dele. a forma que ele se regula, né, que para ele ter uma regulação. E aí ele fala, você precisa falar com a minha mãe, ela tem muito preconceito com autismo e ela não entende autismo, né? E assim, aí de fato eu conversei com a mãe, chamei ela para orientar, né? E eu acho importante quando você fala que hoje a gente tem acesso a várias informações. Essas informações, muitas vezes, né, uma pessoa vai lá e joga no Google, né? E muitas dessas informações acabam não contribuindo, né? Elas acabam vindo distorcidas, elas acabam vindo de uma forma que não reflete a realidade ali daquela pessoa, a condição daquela pessoa, né? Então, assim, uma informação para que a gente, dentro da pergunta, dentro de orientações de especialistas, de pessoas que estão ali, né, trabalhando e cuidando, né, daquela condição. E aí, já fazendo meu jabá aqui, é por isso que eu criei a questão do AGI, né, do AgiPod, porque eu comecei a estudar sobre o tema e vi que faltava muita informação de De qualidade. qualidade, Né? exatamente. Porque você encontra muita coisa na internet, mas falta esse, né, olhar do especialista. Não, igual a pessoa fala assim, mas eu não posso falar? Claro, todo mundo pode falar. Mas você tem que entender que às vezes você jogar alguma coisa na internet, uma coisa que você não estuda sobre o tema, e às vezes você vai trazer ali os seus preconceitos, entendeu? Então é sempre bom buscar. Então, por isso que eu sempre tento trazer aqui pessoas que estudam sobre o tema, pessoas que entendem, quanto mais um tema tão E sensível eu como acho esse. assim, eu acredito, né, que o importante também é a vivência e a prática que a pessoa tem, né? Porque assim, quando a gente está na faculdade, está estudando aqueles temas, ainda é uma realidade muito distante a teoria da prática, né? Mas a vivência, o estar ali todo dia, né? No atendimento, na condição e vendo, né? A pessoa, por exemplo, que tem transtorno do espectro do autismo, ele é muito singular. Então, eu falo que cada atendimento é único, né? Para a pessoa com deficiência ou para a pessoa com transtorno. Tem uma singularidade, é único. Então, eu não posso vir com aquela ideia, e a gente sempre fala dentro da PAI da questão do profissional que atende ali aquela pessoa. Nós não podemos ter uma condição de rigidez de comportamento, né? Vocês Porque tratar todo mundo igual, né? todo mundo igual, Tratar quem é igual, quem é diferente, diferente. mas que a gente tenha uma flexibilidade cognitiva para se adaptar à condição daquela pessoa que chega para o seu atendimento, né? E boa parte dos vínculos afetivos, terapêuticos que eu faço ali, né, dentro do meu trabalho, eu consigo perceber que tem bastante ganhos quando eu estou na posição de flexibilidade, de aceitação, e aí eu consigo um acesso melhor a essa pessoa, do que quando eu chego com uma rigidez Quando impondo. você já chega com uma coisa pronta, né? Porque uma coisa é teoria, né? Eu acho que é isso na maioria das áreas, né? Uma coisa que você estuda lá na faculdade sobre gestão, outra coisa é a vivência na prática, né? Eu vejo muito essa questão também, igual você falou, você dentro da psicologia. Uma coisa é você estudar, igual você falou, quando você vai lidar com a pessoa ali no dia a dia, você tem que ter essa noção, igual você falou, da singularidade, de que cada um é um. E aí, igual eu falei, graças a Deus estamos evoluindo muito nessa questão do preconceito. Mas como você vê o papel das empresas, das escolas, da sociedade, da comunidade em geral, com esse papel de acolher melhor tanto a pessoa com deficiência, quanto os cuidadores, né? Os seus pais, familiares. Nós estamos vivendo momentos de muitas mudanças, né? Eu acredito que a pandemia, ela veio e trouxe esse agravamento na saúde mental, né? E aí existem ações que têm sido promovidas. Por exemplo, o Ministério do Trabalho, ele colocou na NR1 agora
para que toda empresa ela tenha uma avaliação dos fatores de risco psicossociais, que são, porque assim, tem crescido muito o nível de afastamento, né, de atestados médicos, de pessoas que começam a trabalhar e adoecem no ambiente de trabalho, então a gente vai vendo ações, né? As escolas, a gente percebe que eu recebo muita escola lá na PAI pedindo orientação de como conduzir aquele comportamento, porque ela não consegue ali ter um manejo de comportamento daquela criança. E aí ela pede o relatório, eu falo, não, aqui ele tá assim, ele não tá apresentando nenhum comportamento agressivo. Aí na escola ela fala, então me ajuda, né? Me orienta. Aí a escola vai em busca. E graças a Deus tem tido esse movimento, né, Ou da seja, é trabalhar sociedade de forma integrada. integrada, exatamente. De forma integrada. E assim, as empresas olhar para as pessoas com esse outro olhar, com esse olhar do diferente. Porque é muito mais fácil lidar com todo mundo igual, mas não somos todos Não iguais. somos. Não somos todos iguais. E aqui, você falando a questão das políticas públicas, né? Eu dei uma olhadinha aqui no Google, nosso querido Google, e eu vi que no Brasil tem várias políticas públicas voltadas para a saúde mental das pessoas com deficiência. Tem até um projeto que eu recebi, eu sou funcionária da prefeitura aqui de Uberlândia, e aí eu até recebi, vou até postar nas minhas redes sociais essa semana, um projeto que a própria prefeitura de Uberlândia desenvolve. Eu não vou saber falar o nome agora. Quem me conhece sabe que eu sou péssima com nome, mas eu vou postar nas minhas redes sociais. Mas dentro da própria LIB, que é a Lei Brasileira de Inclusão, tem a questão do direito que a pessoa com deficiência tem ao apoio psicológico. Você poderia me citar, saberia me citar mais algum outro projeto no Brasil em relação a essa questão do cuidado da saúde mental das pessoas com deficiência? Ó, que eu saiba, tem a atenção primária, né, que tem os atendimentos, a pessoa com deficiência e com transtorno. Existe em Uberlândia um movimento de ONGs, né, de pessoas. Inclusive, eu estava conversando com a mãe de uma pessoa que eu atendo e ela falou: chegou uma família que veio de uma outra cidade, sem rede de apoio em Uberlândia, e ela falou: eu vou levar para o grupo de mães que tem em Uberlândia. Então, tem surgido vários movimentos, né, aqui em Uberlândia em relação a essas propostas que você citou aí. Eu vou até pegar uma cola aqui, gente, que eu achei bem legal, que existe a Política Nacional de Saúde Mental e a Rede de Atenção Psicossocial, Isso, que é a atenção primária. que é a atenção primária. Isso. Existe também a Rede de Atenção Psicossocial, que é as RAPs. Existe as Salas de Estabilização, que é a C. E tem outras aqui também, tem uma lei recente agora de 2024 que fala sobre essa questão. Então, assim, é muito bom ver que a sociedade está se preocupando com essa questão, né? Porque eu sempre falo, se aqui não está bem, o resto não está bom. Qual conselho você daria para uma família que está lidando com esse problema agora? Descobriu agora que vai ter um filho com deficiência, ou um filho se tornou um filho já adulto, ou fala um filho, mas pode ser uma mãe, um pai, um irmão, se tornou deficiente, está se tornando deficiente. A primeira, não seria um conselho, mas seria uma orientação. A gente sempre comenta com as famílias, né, buscar informações corretas, né, informações mais fidedignas. E assim, a gente tem uma grande parcela de mães que, acho que quase todo mundo faz isso, quando sabe de algum diagnóstico, aí vai lá no Google, pesquisa e fica, às vezes, nossa, já criando umas fantasias, né, em relação àquele quadro. Fica tornando a coisa muitas vezes maior do que realmente é, né? Exatamente. E aí, quando você busca informações com especialistas, informações mais fidedignas, como eu citei, você tem a condição de receber orientações, e dentro dessas orientações, uma orientação, né, que eu quero também pontuar é a família seguir à risca aquilo que o profissional
passar, porque às vezes o médico fala assim, tá com uma condição de agressividade, então eu vou receitar um medicamento aqui, e a medicação que ele passa é específica para aquele quadro. Gente, eu fico assim, a questão da saúde mental, as pessoas já têm um estigma, né, muito grande sobre isso, um preconceito. Quando vai para a parte da medicação, tem muitas pessoas que vai até no psicólogo, mas na hora de, se o psiquiatra, né, porque quem medica é psiquiatra, se eu não estou errado, correto? Sim, correto. Pede para tomar medicação, muitos se recusam a fazer. Aí tem a recusa, tem familiares que falam, eu acho que eu vou dar só metade daquele, um comprimido Não que dá o a médico dosagem passou. certa, não adianta nada. Então, assim, modifica a dosagem, aumenta, né? Aumenta, diminui, e é muito sério, né? Então, assim, seguir à risca, né? Aquela orientação que o profissional estudou, que o profissional tem conhecimento, né? Tem a competência, a habilidade para lidar ali, e aí seguir à risca. Outra orientação é buscar rede de apoio, porque a gente percebe, né, que às vezes a gente falou da sobrecarga, né, de estresse, de adoecimento que a família tem, por estar ali sozinha, às vezes cuidando e sem uma rede de apoio também, né? Que é importante. Eu sei que muitas vezes a gente não encontra isso, muitas famílias não encontram isso dentro da própria família, né? Mas às vezes, assim, a própria família, né, tentar também ter essa troca dentro da própria família, a própria família tentar se ajudar, óbvio, né, com tratamento psicológico, tudo, e a fala também, assim, né, eu acho que falar sobre isso. Uma coisa interessante também que você tinha comentado, essa questão do autocuidado. Isso. Da pessoa com deficiência, ela se cuidar, né? Porque fala um pouquinho pra gente sobre isso, que eu achei muito interessante quando a gente estava conversando mais cedo, você falar sobre essa questão da importância do autocuidado para a pessoa com deficiência. Ações que a gente pode promover para resgatar a autoestima, né? Para resgatar aquele olhar para si, né, do autocuidado, incentivos. Hoje a gente tem algumas parcerias com lugares em que as crianças são direcionadas também para aula de natação, para uma prática esportiva, né? E não ficar naquela condição de escola, às vezes casa, e sem vida social, sem uma prática de esporte, sem nada, né? É uma coisa que eu falo muito também nas minhas redes sociais, é a questão do autocuidado, né? Tentar se alimentar melhor, né? Eu sei que tem pessoas que precisa ter uma dieta mais rígida devido ali da sua condição, mas tentar realmente se cuidar, a questão do exercício físico dentro das suas possibilidades, igual hoje eu não posso mais dirigir, né? Eu ando de Uber para baixo para cima, mas eu preferi fazer exercícios em casa, então assim, mas tentar de uma forma se cuidar, não só da mente, mas também do corpo, porque eu acredito que é um conjunto. Isso. Hoje eu estava conversando com uma profissional que trabalha comigo e ela pratica corrida, né? E aí eu perguntando para ela, desde quando? Ela me contando. Aí foi interessante porque, assim, essa questão da atividade física hoje, se você vai ao médico e tem uma condição, por exemplo, pressão alta, algum problema cardíaco, né? O médico, ele não sugere mais atividade física, ele prescreve, né? Então, ele fala assim, hoje você precisa fazer atividade física porque isso vai colaborar para que você tenha um bom prognóstico, né? Uma boa saúde, né? Dentro daquela dificuldade ou aquele problema que você está tendo de saúde. E essa amiga minha, eu estava falando, como que você consegue trabalhar e fazer atividade física? Ela falou, olha, eu primeiro me encontrei naquilo que é prazeroso para mim. Então, uma atividade física, ela não pode ser ali como uma indicação, uma obrigação e nem uma imposição ou algo que fique, eu tenho que fazer, mas de preferência que seja prazeroso, lúdico, né? Que seja algo que a pessoa se encontre ali, né? Fazendo. E depois ela falou, olha, tem dia que não é fácil eu fazer a minha atividade física, mas eu tenho me disciplinado, eu tenho, não é só começar, mas persistido, né? Ela falou, às vezes eu falo assim, hoje eu não vou porque eu tô cansado, mas ela falou, não, eu vou, eu preciso ir. O difícil não é começar, né? O persistir, difícil é continuar. É continuar, exatamente. Ai, gente, é uma luta. A gente tá caminhando aqui pro final.
Tá muito gostoso o nosso papo, mas é um papo, assim, extenso. Gostei muito de abordar sobre isso. Acho que a gente precisa continuar conversando sobre isso. E eu vou pedir dicas para você aqui de como aprender mais sobre isso de uma forma gostosa. Sei lá, um livro que fala sobre esse assunto, ou uma série, um filme. Tem alguma coisa assim nesse sentido que você pode indicar para quem está nos escutando? Um filme que eu gostei bastante, apesar de que ele traz um conteúdo mais denso, né, que é o Coringa, que fala sobre transtorno. E eu, assim, eu achei interessante porque ele traz, né, toda a parte de etimologia, né, de como o desenvolver o quadro dele. É, dentro da área que eu trabalho especificamente hoje, que é sobre o autismo, tem uma série que eu assisti que eu gosto bastante, que é Um Milagre, que é uma série turca, e ela especifica bem as características, as dificuldades dele trabalhar, da pessoa com diagnóstico de autismo, trabalhar, lidar com a interação social, lidar com as emoções dentro do contexto do trabalho, relacionar com colegas, né? Então, bem interessante. Tem uma série que eu tô terminando de ver, que é Advogada Extraordinária. É ótima também, assisti. E aí eu gostei muito que fala ali um pouco da luta, né? Anticapacitismo. Porque, gente, podemos tudo, né? Uma menina extremamente inteligente. Não vou dar spoilers aqui, não. Vocês assistam. Mas, Cristina, foi muito bom te receber aqui. Espero que você tenha gostado. Nos acompanhe lá nas nossas redes sociais, na rede social da PAI, nas minhas redes sociais, @Leginéia Camargo. Nas redes sociais da Cristina. Cristina, qual que é a sua rede social? crisnasce.psico. .psico. E a pessoa que quer ser atendida pela PAI, ela tem que procurar atenção primária, só reforçando isso, que é o postinho mais próximo da sua casa. E tem alguma outra forma de ser atendido pela PAI? A PAI hoje ela trabalha com, como eu disse, né? As pessoas são encaminhadas pela junta reguladora nessa proposta de criança e adolescente. Então ela vai lá no postinho, né? Passa pelo clínico, por todo o atendimento, é encaminhado para a junta e a junta distribui para os vários centros de referência que tem em Uberlândia, não só a PAI. Então, tá bom. E nós temos um outro programa, que são os dos adultos. São oficinas que eles participam lá. E aí esses têm uma lista de espera, né? Mas ela pode ir lá, a partir de 18, 19 anos. Ela pode ir lá diretamente na pode. PAI e entrar nessa lista de espera. Isso, para aguardar para participar. Tá bom, muito obrigada. Eu agradeço, que bom, né, a gente promover mais ações como essa, de estar falando de um tema tão, às vezes, pesado, né, que às vezes a pessoa fala assim, ai, nossa, como que... E eu vou abordar esse assunto, né, mas de uma maneira muito pontual e leve. É falar do nosso dia a dia e ver que é uma coisa comum, né? Que qualquer um pode se tornar amanhã ou depois uma pessoa com deficiência. A gente precisa lutar, né, pelos direitos em todos os sentidos, especialmente Claro. na área da saúde mental. Você me perguntou da minha trajetória, e no começo eu comecei a falar sobre a questão do meu trabalho lá, e houve um momento em que a gente conversou antes, né, e você me perguntou de como eu me tornei psicóloga, né. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu já queria ser psicóloga. E meu pai falava assim, não, você não vai fazer psicologia, não, faz administração. Ele tinha esse preconceito, né? Eu gosto de administração, sou suspeita pra falar. E aí ele falava, você vai fazer... Eu falei, não, pai, eu não tenho perfil. Eu era adolescente, eu falava, eu não tenho perfil. Aí ele falava, então eu não vou te ajudar com nada, né? Porque ele queria muito que eu fosse administradora. Eu falei, mas o senhor tem outros 4 filhos e eles podem realizar o desejo do senhor. Psicologia da vida. E assim, entrei na Universidade Federal de Uberlândia, né? Me formei há mais de 20 anos. Tive experiência de atendimento clínico em outra PAI, que foi no estado de São Paulo, quando eu morei lá, 10 anos. Atendimento com jovem aprendiz também, dentro do mercado de trabalho. Então, assim, eu digo que a psicologia é um estilo de vida para mim, né? É uma missão, né? É a profissão que eu
não fui nem eu que escolhi, ela que me escolheu. Que Então, eu bom, amo Cris. trabalhar e atender e fazer o que eu faço hoje. Eu não consigo me ver em outra, assim, em outro. Talvez assim, eu lembro que eu ficava entre jornalismo e a psicologia, né? Mas a psicologia eu me encontrei, foi onde eu me Que bom que encontrei. você encontrou psicologia. Foi muito bom contar com você aqui hoje. Vamos fazer outras coisas juntas, Vamos sim. com Muito certeza. obrigada Foi pelo muito convite, legal. eu também E gostei. vocês continuam nos acompanhando. Me acompanhem nas minhas redes sociais para vocês saberem qual é o tema do próximo Agipod. Mas na próxima quinta-feira, às 19h30, teremos uma live lá no meu Instagram, juntamente no Instagram da Rafaela Bertolucci, falando sobre a questão da aposentadoria da pessoa com deficiência, tá bom? Então, nos sigam. Foi muito bom ter vocês. Tchauzinho. Obrigada, boa noite. Boa noite.